Bom dia, amada igreja, bom dia. Você já falou com seu irmão à sua esquerda, à sua direita aí, que Deus tem mais para ele essa manhã? Fala assim, que bom, Deus tem mais para você, que bom que você está aqui. Isso, vamos nos confraternizar nesta manhã. Você deve estar sentindo falta de algumas irmãs aqui, alguns rostos aqui nesta manhã. Nossas irmãs estão ali no retiro, né, das mulheres. A Desi mandou até uma foto para mim numa rede. Eu falei, a coisa tá boa aí, hein, amor? Vocês não estão passando necessidade aí, a coisa tá boa aí nesse retiro, né? Mas que bom que você está aqui nesta manhã. O Senhor tem alegria, tem renovo, tem comunhão de estarmos aqui no calor da igreja nesta manhã. Como é bom estar na casa do Senhor, né? À toa que Davi escreveu, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Salvador, do nosso Redentor. E nós somos esta casa também. Queridos, estamos nesse segundo momento de culto. Eu queria te convidar já os nossos diáconos para estarem já aqui preparados. Se você já trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, se você quiser dar no cartão, ali fora já tem uma máquina com toda a orientação. E se você precisa de dúvidas, você tem também os nossos diáconos para te orientar. Mas eu queria te convidar a meditar comigo no livro de Isaías, enquanto os diáconos já se apresentam aqui. O livro de Isaías nos traz tantas revelações, a revelação na revelação. Temos aprendido aqui com o nosso pastor, né? E o Isaías capítulo 40 nos lembra assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como é bom saber que a palavra de renovo para nós vem do nosso Salvador, vem do nosso Maker, aquele que nos fez, aquele que moldou o vaso, né? O olheiro. Nesta manhã, queridos, venha com confiança, venha com fé, venha descansando de que nada é impossível para o nosso Deus. É por isso que nesse momento, enquanto os irmãos trazem seus dízimos e suas ofertas, talvez você possa também vir à frente para trazer a sua dificuldade financeira. Talvez você esteja desempregado, você mandou o e-mail, você mandou o seu currículo, você já fez a entrevista, mas você fala assim, eu estou desempregado. Venha à frente orar conosco. Mas talvez você tenha alguém doente, alguém acamado, alguém no hospital, alguém que está na UTI, no CTI. Venha aqui à frente para orar por nós, orarmos juntos aqui. Talvez você tenha uma outra pessoa também que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Você tem orado pela sua família. Venha aqui à frente orar conosco também. E também aqui juntos nós vamos orar pelo nosso país. Quanto sabe que nosso país carece a cada dia mais de Jesus de Nazaré. E vamos estar aqui orando pelo nosso presidente. Então, com muita alegria e gratidão, eu queria te convidar para que você traga os seus dízimos e as suas ofertas aqui nesta manhã. E aqui fique conosco, que vamos orar todos juntos e agradecer ao Senhor pela sua graça, bondade e misericórdia. Glória a Deus. Podem vir. Santo,
aplaudir ao Senhor, porque Ele é supremo, Criador mesmo. Oh, aleluia. Eu queria convidar os irmãos para estarem aqui mais próximos de mim. Aqui, por favor. Vamos estar aqui próximos, no calor da igreja, dos irmãos. Jesus está aqui, o Santo Espírito. Mas Wesley, traz o povo para cá, o povo está tímido. Vem para cá, aqui. Vamos estar todos aqui unidos, queridos. Vamos invocar a presença do nosso Senhor. Ele está aqui. O socorro presente, né? Em tempo de angústia, meio alegria, alegrai-vos no Senhor. Pai, nós te invocamos nesta hora, porque sabemos que o Senhor é excelso. Cantamos aqui: ninguém é como o Senhor, nenhum outro. O Senhor é incomparável, o Deus invencível, poderoso, merecedor de glória, honra e louvor, Criador dos céus e da terra. Morando em Copacabana, podemos ver, Pai, a obra de tuas mãos. Olhamos para a praia, olhamos para as montanhas, vemos que tudo foi feito pela mão poderosa do Senhor. E esta mão do Senhor também está cuidando dos seus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã, te louvando com os dízimos e com as ofertas, dizendo: Senhor, muito obrigado pela bondade, obrigado porque o Senhor faz que cresça, o Senhor faz que possamos ter paz, porque aquilo que temos contentamento que o Senhor nos dá, o Senhor abençoa, o Senhor multiplica, o Senhor fortalece, o Senhor traz alegria, o Senhor traz saúde que o dinheiro não pode dar, o Senhor traz paz que o dinheiro não pode dar, o Senhor traz esperança que o dinheiro não pode dar, e o Senhor nos traz a salvação. O Deus desse século já foi derrotado, porque o nosso Salvador e Redentor está à direita do Pai, governa sobre a terra e governa sobre os seus filhos e as suas filhas. As suas ovelhas estão aqui para te dizer: muito obrigado, Senhor, pelo trabalho, Senhor, pelo dia a dia, Senhor, pelo aquele plano de saúde que o Senhor dá, por aquela ajuda na alimentação que o Senhor dá, por aquela ajuda no transporte que o Senhor dá, pela casa que moramos que o Senhor é quem dá, pela água potável que bebemos que o Senhor dá. Pai, são muitos motivos incontáveis para te agradecer a tua bondade, cuidado, misericórdia, pastoreio. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas, Pai, há dias de dificuldades, de lutas que passamos. O Senhor falou que íamos passar por tribulações. Por isso que nesta manhã talvez tenha um irmão, uma irmã aqui que tenha entregue para o seu currículo, tenha entregue para enviado um e-mail, já foi numa entrevista e está esperando a mão do Senhor para abrir esta porta, Senhor, de emprego. Que esta porta se abra em nome de Jesus. Que, Pai, o telefonema venha, Pai, o e-mail chegue convidando para o início de uma jornada de trabalho, uma jornada de louvor. E ali, quem sabe, uma oportunidade de ter uma microcélula, ganhar almas para o Senhor. Ah, Pai, se esse é o propósito, o Senhor abençoa, porque o Senhor é bom. O Senhor não deixa faltar o pão de cada dia. Mas, Pai, talvez tenha um irmão, uma irmã aqui que está passando, Pai, por uma luta na área da saúde. Nós queremos colocar diante do Senhor todas as chagas, toda doença, todo mal, todo vírus, toda bactéria ficou na cruz do Calvário, Senhor. Nesta manhã nós te imploramos, te pedimos a cura, que venha a cura nesta manhã. Se está no leito de dor, está numa UTI ou CTI, que se levante em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. E, Pai, nesta manhã também nós queremos lembrar do presidente Bolsonaro nesta manhã. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do presidente, Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão governando o país que pertence ao Senhor, um país, umas terras que pertencem ao Senhor. Pai, levante servos teus, que o Senhor fale ao presidente nesta manhã, Pai, que ele se converta ao Senhor, que ele se converta ao Senhor. O Senhor falou ali, Pai, com Daniel na Babilônia, o Senhor falou ali com José ali no Egito. O Senhor tem todo o poder para transformar a nossa nação, e cremos de que o Senhor está transformando. O Senhor está trazendo integridade, o Senhor está trazendo justiça, o Senhor está trazendo responsabilidade administrativa sobre o nosso país. Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É por isso que a tua igreja está aqui clamando: venha o teu reino sobre o nosso país. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o governo não está no executivo,
O governo não está no legislativo necessariamente, ou o judiciário que pensa que esteja, mas o verdadeiro juiz é o Senhor. É o Senhor, é quem governa o nosso país. Abençoe o nosso Brasil, e que toda glória e toda honra seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Volte alegre e confiante no poder do nosso Deus. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos, graça e paz. Amém. Quero saudar a todos nessa manhã, dizer da nossa alegria por você estar conosco. Temos um grupo de irmãs grande que está no retiro, vai voltar logo mais, se Deus permitir. E ontem nós tivemos o nosso churrasco lá no sítio. Na verdade, um encontro, né? Um encontro de homens lá no sítio. Os irmãos podem ver aqui algumas fotos do que foi esse encontro maravilhoso. Se você foi, parabéns. Se você não foi, esperamos você no próximo ano. Tivemos ali então um grupo grande de homens, pode ir passando. Ali na nossa sede campestre, damos graças a Deus pela presença de cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar rica e abundantemente. Também nesta manhã nós estamos recebendo uma visita ilustre, que é a Olívia. E eu quero então convidar a Olívia para vir até aqui. Como não pode vir sozinha, eu vou pedir aos pais Guilherme e Carolina que tragam então a sua filhinha para podermos apresentá-la nesta manhã ao Senhor nosso Deus. É sempre uma alegria, sempre um prazer grande, que Deus possa abençoar ricamente. Deus abençoe ricamente. Como vai? Tudo bem? Joia, Deus abençoe ricamente, viu? Amém. Essa é a Olívia. Olívia. Ah, é Lívia. Olívia. Ah, Olívia. Tá, joia. Amém, queridos pais, é uma alegria tão grande recebê-los. Tem algum parente aí? Alguém mais? Não? Ok, que Deus abençoe. Eu quero deixar com vocês um texto da palavra de Deus que diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são presente do Senhor para vocês, não é? E a grande questão que se coloca é sempre essa: o que é que vocês vão fazer com essa herança? Não é? E para que realmente a Olívia seja tudo o que Deus espera que ela seja, é necessário que vocês orem por ela. E esta é uma instrução da palavra do Senhor, que os pais orem pelos seus filhos, orar pela vida dela, orar pela sua instrução, orar sobretudo para que um dia ela conheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Um outro desafio, queridos, é sermos exemplo para os nossos filhos, vindo à igreja, orando com eles, lendo a Bíblia com eles, ensinando-os através do nosso exemplo, que eles possam ver Jesus em vocês. Porque se eles virem Jesus em vocês, com certeza eles ou ela haverá de se converter ao Senhor Jesus Cristo. E o outro desafio é levar os filhos ao Senhor Jesus. É levar a pequena Olívia a conhecer Jesus, a se converter a Jesus, a entregar a vida ao Senhor Jesus, que ela possa ser do Senhor Jesus. E esse momento, queridos, é um momento muito especial, porque, na verdade, vocês estão entregando a filha de vocês ao Senhor, vocês estão pedindo a graça do Senhor sobre ela, e as bênçãos do Calvário estão sobre a vida da Olívia, e ela está debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, parabéns por esta decisão, e que ela seja mesmo abençoada do Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Vou pedir que você, pai, pegue ela agora, e nós vamos então apresentá-la ao Senhor. Isto. Pedir à igreja que se coloque de pé, e vamos então orar nesse instante,
abençoando a vida da Olívia. Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, e é grande a nossa alegria por recebermos esse casal querido, e sobretudo, ó Deus, a Olívia, que é um presente do Senhor. Ela é bênção do Senhor na vida dele, mas a nossa oração nessa manhã é que ela venha para abençoar, não apenas a sua família, mas abençoar a sua igreja, abençoar a sua nação, que ela nasça para abençoar, e por isso nesta manhã rogamos sobre ela as mais ricas bênçãos dos céus. Senhor, nós a cobrimos com o sangue de Jesus, e eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor a guarde, que o Senhor a livre, que o Senhor a proteja de todo perigo, de todo mal. Deus, que ela nunca tenha dúvida em relação ao seu gênero feminino, que ela tenha, ó Deus, orgulho e gratidão ao Senhor por ser mulher, que isso nunca seja um problema na vida dela, que ela cresça conhecendo Jesus, amando Jesus, ó Deus, entregando a sua vida a Jesus. É a nossa oração. Abençoe seu pai, abençoe sua mãe, sua irmã que aqui estão. Deus, derrame graça sobre esta família, dê a eles condições de sustento, de educação. Ó Deus, que esta família esteja debaixo da cobertura do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, igreja, com a mão estendida, vamos dizer todos: Olívia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Esta igreja a recebe e a abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Seja uma bênção para a glória de Deus. E o povo que crê disse: amém e amém. Louve o Senhor com uma salva de palmas. Parabéns. Deus abençoe ricamente vocês, tá? Como é o nome dela? Giovana. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. À noite vamos ter outra apresentação, viu, irmãos? Não para de ter apresentação. Vocês aí que ainda não apresentaram, pode trazer os seus filhos, né? E quem não tiver, o recado está dado. Muito bem, vamos abrir nossa Bíblia lá em Juízes, capítulo 2, versos 7 até ao versículo 15. Abra comigo, por gentileza, a palavra do Senhor, livro de Juízes, capítulo 2, versículos 7 até ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e às imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso,
o povo vivia em grande angústia. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, aqui está a tua palavra, mais uma vez lida, palavra viva, palavra do Senhor, palavra, ó Deus, que tem tantos ensinamentos para nós. E eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor continue falando aos nossos corações. Deus, que essa palavra seja ministrada e ela traga revelação na revelação. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, a passagem da liderança da geração de Moisés para a geração de Josué, ela foi uma passagem tranquila, ela foi uma passagem abençoadora para o povo de Israel, que continuou firme na sua caminhada de fé rumo à terra prometida. No entanto, a passagem da geração de Josué para a geração seguinte, ela resultou num desastre completo para o povo de Deus. A nova geração não foi preparada. A nova geração não conhecia o Senhor. A nova geração não conhecia o poder do Senhor. E a nação, ela mergulhou num dos períodos mais tenebrosos da sua história, do qual, na verdade, jamais conseguiu se levantar completamente. Esse fato nos traz algumas questões para reflexão nesta manhã. Uma delas é por que em nossos dias e em nossas igrejas temos tanta dificuldade com a passagem de uma geração mais velha para uma geração mais jovem. Por que os mais jovens estão abandonando muitas igrejas históricas? Alguns pastores da nossa igreja têm pregado fora. E em algumas das igrejas em que têm pregado, os pastores têm perguntado se em nossa igreja temos jovens, se em nossa igreja há adolescentes. Porque o que assistimos nos dias atuais é uma fuga, não diria em massa, mas uma fuga dos jovens das igrejas, especialmente igreja histórica. Recentemente, conversando com alguém que foi daqui para Portugal e perguntando se estava frequentando uma igreja batista, a resposta foi: não dá para frequentar, porque as igrejas têm pouquíssima gente e os poucos que têm são pessoas idosas, velhinhas. Algumas igrejas parecendo que estão à espera que morra o último para entregar a chave para alguém e fechar a porta. Por que isso está acontecendo? Porque ao invés de termos conflitos de gerações, nós não temos encontros de gerações. Qual é o papel bíblico das gerações mais velhas em relação às gerações mais novas? Qual é o nosso papel? Nós mais velhos em relação aos mais novos. Será que o nosso papel é censurar as gerações mais novas por sua forma de se comportar, sua forma de se vestir, sua forma de se comunicar, sua forma de se expressar? Será que é isso que nos cabe fazer em relação aos mais jovens? Naturalmente se vestem de forma diferente. Vocês veem mesmo aqui entre nós, não é? Vocês veem os nossos pastores ali, usa camisa para fora, usa tênis. Olha eu aqui, né? Já um dinossauro, né? Caminhando para a idade dinossáurica, né? Então, porque nós nos habituamos com determinadas coisas. Mas eu sou mais espiritual porque eu me visto assim e eu sou menos espiritual? De jeito nenhum. Porque vocês sabem que Deus olha o quê? Coração. Deus olha o coração. Então será que o nosso papel como gerações mais velhas é esse, censurar? Será que o nosso papel como gerações mais velhas é criticar o gosto musical, a forma de cantar, a forma de louvar das gerações mais novas? Será que é isso? Minha irmã, você, que é já da década, você ouvia Roberto Carlos.
Eles hoje nem sabem quem foi Roberto Carlos. As coisas mudaram completamente e nós precisamos entender isso. Mudou o gosto musical, as preferências musicais dos nossos jovens e adolescentes não são mais as nossas. O modo de louvar, a forma de louvar, ela não é mais a mesma. Irmãos, no passado, muita gente foi excluída de igreja por causa da bateria. Bateria era instrumento de Satanás. Bateria era instrumento do diabo. Mas hoje bateria faz parte, não é? Aliás, para os mais puritanos, eu diria até o próprio piano. Houve um tempo que o piano era de cabaré. Então levar um piano para a igreja é levar o cabaré para a igreja. É um negócio seríssimo. Mas hoje ninguém questiona mais o fato de haver um piano, haver uma bateria, porque a música hoje tem conotação diferente. Por que nós não cantamos mais os cânticos? Atenção, os hinos. Atenção, os hinos, para alguns irmãos que não sabem, eles não foram, na verdade, inspirados por Deus, né? Porque tinha antigamente umas bíblias que tinha a Bíblia e o cantor cristão. Então haviam irmãos que pensavam que a Bíblia e o cantor cristão eram inspirados por Deus, né? Então se não cantasse o hino, não estava... Não, os hinos não. Aliás, muitos daqueles hinos que nós cantávamos e gostávamos muito, eram músicas populares americanas, musicadas pelos irmãos da outra América, que nós cantávamos. Então, irmãos, nós precisamos entender estas novas tendências, essa nova realidade que os nossos jovens, não é? Eles têm um gingado maior do que nós, a gente ainda é meio quadradão, vai para frente, para trás, não é? Se fizer torcer demais, quebra, cai, dá dor aqui. E eles não, eles têm uma outra forma. Mas quer dizer que eu adoro melhor do que eles? Eu vou ficar olhando com os olhos críticos? De modo nenhum. Então, será que é esse o nosso papel? Não, este não é o nosso papel. O nosso papel é impedir a criatividade, a contextualização do Evangelho, as tendências do mundo contemporâneo em que vivem, com aquele velho discurso que os bons tempos foram os passados em que nós vivemos e que não se fazem mais crentes como antigamente? Totalmente errado. Totalmente errado. Você precisa abandonar essa ideia que crente bom era crente antigo. Não se fazem mais pastores como antigamente. Ainda bem, meu irmão. Porque os pastores de antigamente eram para antigamente. Cada época tem a sua própria geração. E um problema que nós temos percebido e precisamos pensar e refletir é exatamente isso. Nós precisamos mudar isso. Precisamos abandonar essa história. No meu tempo é que era bom. Pode ter sido bom para você, mas o tempo deles, eles não conheceram o nosso tempo. O tempo deles é esse, e esse é o melhor tempo para eles. E amém, que assim seja. O meu trabalho é fazer com que esse tempo seja o melhor tempo para a nova geração. E não ficar com aqueles saudos, a igrejinha, o fulano, amém, que bom que foi bom. Mas hoje pode ser melhor ainda. Então, queridos, nesta manhã, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão diante do Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor que traga reflexão para que nós possamos mudar esta ideia. E o tema que eu quero compartilhar com você é esse: uma igreja geracional. Uma igreja que não seja geracional é uma igreja que vai fechar as portas, é uma igreja que vai acabar. É uma igreja que vai ter problemas sérios, como a geração seguinte, a geração de Josué teve. Por isso eu quero lhes trazer uma palavra à luz de um homem que me impressionou estudando esse texto, estudando essa questão, que foi Moisés. Como Moisés foi um homem geracional e como ele abençoou a sua geração. Então o que nós precisamos como igreja é sermos uma igreja geracional, uma igreja que abençoe as suas gerações, uma igreja que não fique apenas olhando para trás, olhe o presente e olhe o futuro e se prepare para ser uma igreja atuante, abençoadora, contextualizada no mundo em que nós estamos vivendo.
Há muita coisa, irmãos, que vocês talvez até imaginem, e agora isso é o novo modismo, é o novo modismo. Eu quero dizer a você que nós não seguimos modismos em nossa igreja, mas nós olhamos as tendências, e de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos seguindo as tendências. Os irmãos lembram que da IBM, a IBM era uma empresa, ainda é, não é, uma igreja que fazia grandes computadores, não é? Fazia computadores. E a IBM tinha uma visão de que no futuro os grandes computadores seriam aquilo que o mundo iria consumir. Aí surgiu um garoto imberbe que não completou os estudos universitários, coisa que vocês devem fazer, né? E aquele garoto começou lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, juntamente com outros, com um insight. E ele viu uma tendência, e a tendência era, um dia, todas as pessoas vão ter um pequeno computador em casa. Todo mundo vai ter um computador. E ele seguiu esta tendência. E o que aconteceu? A Microsoft se tornou uma das maiores companhias do mundo, e a IBM teve problemas sérios. Por quê? Houve uma tendência. Houve uma tendência. Então nós precisamos, e Deus nos colocou nesse mundo, Deus nos deu cérebro, Deus nos deu capacidade, e nós precisamos perceber as tendências. Para que amoldar o Evangelho? Não. Não, o Evangelho será sempre o mesmo. Evangelho não muda, mas contextualizar. Nós precisamos de contextualizar. E foi isto que, na verdade, Moisés fez de uma forma tremenda e maravilhosa, como nós vamos poder ver. Então veja, aprendemos com o exemplo de Moisés, que uma igreja geracional é aquela que se preocupa com 3 grandes questões. A primeira delas é esta: ela se preocupa em preparar as novas gerações. Ela se preocupa com as novas gerações. Eu vejo muito irmão mais antigo, mais velho. Eu gosto da palavra velho, até porque eu já estou caminhando para a velhice. Eu acho essa palavra linda, irmãos. Eu acho a palavra velho e velhice uma palavra linda. Eu não sei como é que nós hoje temos esses pruridos tão sérios em casa. Aí a gente fica inventando, é isso, aquilo. É velho mesmo, irmão. Você está ficando velho. Eu também. A gente está passando, é isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E você que é novo, que está rindo, também vai ficar velho um dia. Então para de rir, porque um dia também você vai ser um velhinho, então não tem problema. Mas nós mais velhos ficamos, muitas vezes, nós queremos uma igreja para nós. Nós queremos uma igreja que para nós esquecemos que existem as novas gerações que nós vamos passar. E foi isso que Moisés percebeu muito bem. Olha esse texto da palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler bonitinho, vamos lá? E quando... cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés armava essa tenda longe do arraial, ou seja, do acampamento, um lugar mais calmo, mais tranquilo. E então quem queria buscar o Senhor, quem queria estar na presença do Senhor, ia até aquele lugar. Todos os dias de manhã Moisés ia até lá, Deus o visitava, uma coluna descia, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus, e Moisés trazia a palavra de Deus para o povo. Então essa era a vida devocional de Moisés. Todos os dias Moisés ia e voltava. Mas a palavra de Deus diz que o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda.
É interessante isto, é interessante. Sabe o que significa? Que Moisés está preparando uma nova geração. Moisés se preocupa com uma nova geração. Naturalmente, Josué ficava lá atendendo, ministrando, pastoreando aquelas vidas que vinham. Era Moisés que atendia. Por que Josué, por que Moisés colocou Josué e não um ancião? E não uma pessoa mais experiente? Talvez alguém até dissesse, mas irmão Moisés, o irmão está colocando um jovem para receber as pessoas, para ministrar as pessoas. Não deveria ser uma pessoa mais velha, uma pessoa mais com maior experiência? E Moisés diria, não, meu irmão, nós precisamos treinar, nós precisamos preparar as gerações mais jovens. E então era Josué, e provavelmente não apenas Josué, provavelmente Josué tinha vários outros colegas, vários outros jovens que ele liderava. Então ali está Moisés preparando uma geração mais jovem. E como o povo de Israel deve agradecer a Moisés por essa visão. Por esta visão de preparar os mais jovens. Para prepararmos os mais jovens, querida igreja, nós precisamos valorizá-los. Nós precisamos saber valorizar os mais jovens. E para isto, precisamos reconhecer a sua devoção, a sua consagração. Não é pelo fato de um jovem usar uma calça rasgada, um jovem usar às vezes até um brinco na orelha. Talvez você não goste, isso é uma questão minha e sua. Talvez o fato, jovens, usar uma roupa meio destrambelhada não significa necessariamente que ele não seja devoto, que não haja devoção no coração, que não seja consagrado ao Senhor, que não haja uma profunda consagração. Uma coisa não se mistura com a outra. Aliás, algo que nós precisamos trabalhar é essa questão da aparência. Nós julgamos demais as pessoas pela aparência. Se convencionou há alguns anos atrás que o vir à igreja tinha que ser com a melhor roupa que a pessoa tinha, e isso valeu e muito para uma época, amém por isso, mas nós criamos quase que uma doutrina da vestimenta, do vestir. Eu nunca esqueci de um aluno do seminário, tadinho dele, ele assumiu uma igreja e ele veio desesperado, eu estou com um problema sério lá na igreja, etc. O que houve, meu irmão? O problema lá na igreja é de usos e costumes. A mulher não pode usar calça, o homem não pode usar não sei o que lá, aquela confusão toda. Tinha assembleia, a assembleia terminava encadeirada todo mundo. Quer dizer, não pode usar calça ou a saia, mas jogar cadeira no irmão pode. É uns negócios assim engraçado que a gente fica assim tentando entender, não é? Mas, como eu dizia, o jovem, apesar às vezes de você olhar para ele, né? Hoje, enfim, aquelas formas que eles têm, não é? Eles têm devoção, eles têm consagração, eles amam o Senhor. Você os ouve orar, você fica arrepiado. Você diz, meu Deus do céu, e eu achando que, mas do coração, daquele coraçãozinho vem uma oração tocante, daquele coração, um amor pelo Senhor, o amor pela obra do Senhor, e nós precisamos valorizar, ao invés de criticar, valorizar as crianças. Os irmãos lá da salinha tem me dito que às vezes tem criança lá que ajoelha, bota a boca no pó e faz umas orações que todo mundo fica pasmo. E você diz, uma criança só serve para atrapalhar. Não, da boca das crianças o Senhor tem o perfeito louvor. Eu não esqueço, a minha mulher conta, quando ela tinha 8 anos de idade, ela orou por uma avó que ela amava muito, e Deus ouviu a oração e Deus curou a avó. Você crê que Deus ouve a oração de uma criança? Você crê que Deus pode usar uma criança? Então, em vez de procurar os irmãos mais velhos, que só vão trazer mais problema, pede uma criança para orar por você. Pede uma criança, filhinho, ora pelo tio, ora pela tia. Impõe as mãos e ora para que Deus cure. E ela vai fazer a oração mais pura. Papai do céu, cura o titio. Em nome de Jesus, amém. É o que chega, porque é o coração. Então, gente, nós não podemos ficar com essa ideia, olhando
olhando assim de lado, olhando e vendo a pessoa, essa pessoa com isso, desse jeito, aquele jeito. Eu nunca esqueci, logo que eu cheguei aqui em Copacabana, tinha um jovem aqui, tinha um cabelo que dava mais ou menos por aqui, um cabelão bonito. Vocês sabem que eu fico cheio de inveja desse tipo de cabelo, né? E aí, mas estava aí no meio, e graças a Deus a igreja aqui, ela nunca foi muito ligada nessa questão, né? E o irmãozinho foi, e ele passou pela adolescência, a juventude, chegou um determinado momento, passou no vestibular, começou a fazer a universidade, cortou o cabelinho, daqui a pouco ele era um profissional, estava lá, vivendo a vida dele, e eu fiquei olhando, dizendo, puxa vida, Deus, muito obrigado. Se essa igreja começasse a ter problema, a falar, a acontecer, talvez esse jovem não estivesse nem mais ali conosco. Mas Deus abençoou. Uma vez decidiu uma menina aqui também, e eu lembro o cabelo daquela menina. Naquela época eu era bem mais, tinha mais dificuldade do que hoje, né? Porque hoje a gente já vê mais. Mas o cabelo daquela menina parecia um arco-íris, era de várias cores, é um negócio assim interessante. Aí eu ficava olhando aquele cabelo, né? Pensando, etc e tal, né? Mas a menina veio, se converteu, ficou aqui entre nós. O pessoal olhava o cabelo. Nós temos uma certa vantagem, porque Copacabana é Copacabana, a gente aqui vê de tudo, né? Mas mesmo assim, dentro da igreja, a gente vai ficar assustado. Aí aquela menina se converteu, depois aquela menina se batizou, ninguém falou nada para a menina, e um belo dia a menina apareceu com cabelo normal. Cabelo normal. O Espírito Santo de Deus fez a obra. O Espírito Santo de Deus fez a obra. Quem faz a obra não somos nós, viu, irmãos mais velhos? Não somos nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante que nós valorizemos os jovens, que nós entendamos, não, ele é assim, mas ele ora, ele busca a Deus. Talvez até tenha uma vida devocional mais intensa do que eu. Mais intensa do que eu, porque Deus não olha, não é, para o que está fora, mas aquilo que está dentro. Mas Moisés, ele soube também, não apenas valorizar, e ele valorizou Josué. Talvez alguém tenha dito, mas Josué, ele é muito jovem, e ele disse, não, nós precisamos valorizar o jovem. Eu sei que Josué é um servo do Senhor, eu sei que ele fica lá, e ele tem prazer em buscar a presença do Senhor, mas nós precisamos saber investir também nos mais jovens. Precisamos investir. Na verdade, Moisés investiu em Josué, e louvado seja Deus por isso. Ele soube investir em Josué. Um investimento relacional, ou seja, Moisés se relacionava com Josué. Provavelmente, várias vezes os dois andaram juntos, os dois conversaram juntos. Provavelmente Josué trazia questões para Moisés, e Moisés então o orientava, e Moisés o abençoava, porque esse relacionamento é fundamental, e isso tem faltado entre nós. Nós somos críticos, nós censuramos, mas nós não nos relacionamos com os mais jovens, É o que eu falei no outro culto. Então você, meu irmão, minha irmã, que já tem uma idade mais avançada, mais velho mesmo, convide um jovem, aquele jovem que você olha assim e diz, meu Deus, como é que pode, etc e tal. Então você chega perto e diz, meu jovem, como é seu nome? O meu nome é tal. Que coisa boa. Você aceitaria tomar um chá comigo na minha casa? Você aceita? Convida para tomar um chazinho na sua casa. Quando o porteiro vir essa pessoa entrar na direção da sua casa, você já viu o problema que é. E você então conversa com a pessoa, tenha um papo com ela, conheça, se relacione. Uma forma de não envelhecer é nos relacionarmos com os mais jovens. Uma forma de você não envelhecer, viu, meu irmão? Você que está aí triste, achando que a vida já acabou, começa a se relacionar com mais jovens e você vai rejuvenescer. Você vai ficar mais jovem, você vai ficar bem mais jovem. Então, há um investimento, mas houve também um investimento intencional. Moisés investiu intencionalmente em Josué, preparando Josué para ser um líder.
Ele investiu intencionalmente. E nós precisamos ser intencionais com os nossos jovens, para que eles se tornem líderes, para que eles sejam bênção nas mãos do Senhor, para que Deus os use com poder e graça. Nós precisamos ser intencionais, como Moisés foi intencional. Se relacionou, foi orientando Moisés. Talvez Moisés tivesse dúvidas, e assim é porque no Josué, no capítulo 1, Deus dá uma força grande, como fui com Moisés, eu serei com você. Josué provavelmente tinha as suas dificuldades, era uma pessoa extremamente humilde, provavelmente tímido também, como Timóteo era, tinha lá as suas dificuldades, mas ali está Moisés intencionalmente investindo em Moisés, e olha o resultado belíssimo. E a pergunta é: criticar você sabe, mas em quem você tem investido? Em quem você tem investido? Você é um homem de oração? Que jovem você tem levado para orar com você? Que jovem você tem levado para orar com você? Ontem eu fiquei muito feliz lá no sítio, porque tinha muito jovem lá. E muito rapaz, na verdade, muito rapaz jovem, né? E eu fiquei muito feliz, porque é um investimento que nós fazemos. Que investimento você tem feito nos jovens? Que investimento você tem feito numa pessoa mais jovem? Você que é irmã, né? Você que é uma senhora já, em que jovem você tem investido? A menina usa uma roupa, você já chamou para conversar com amor, para conhecer um pouquinho, para informar, para estar com ela, para passar uma mensagem de amor, de consideração? Você já fez isso? Nós criticamos, nós censuramos, mas nós não valorizamos, não investimos muitas vezes nos nossos jovens, até nos nossos próprios filhos. Somos críticos ácidos deles e muitas vezes não estamos investindo na vida deles, para que eles sejam bênção nas mãos de Deus e eles sejam bênção no reino de Deus. Então esta é uma primeira preocupação de uma igreja geracional. Ela valoriza, ela investe nos seus jovens, ela tem prazer, ela sabe que esta é uma matéria-prima maravilhosa que Deus vai usar para a honra e glória do seu santo e bendito nome, como Moisés sabia. Veja, tantos anos atrás, Moisés já conhecia todas estas verdades, e Moisés, então, ele prepara gerações mais jovens. Josué é o nome, mas há outros jovens, naturalmente, que estão sendo preparados por Moisés para realizarem a obra do Senhor. Aprendemos ainda com o exemplo de Moisés que uma igreja geracional é uma igreja que se preocupa também em abençoar as gerações mais jovens. É uma igreja que abençoa as gerações mais jovens. Então veja esse texto, é um texto maravilhoso. Vamos ler juntos, todo mundo? Respondeu: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. O contexto desse texto é que Deus chama Moisés e Deus diz a Moisés: Moisés, você vai morrer. Seu ministério terminou nessa terra e você vai ser recolhido ao seu povo, que é uma metáfora para dizer que ele iria então ser levado para a eternidade. Quando Deus chama Moisés e Deus lhe dá essa palavra, veja a reação de Moisés. A reação de uma pessoa geracional. Vejam o que é uma pessoa geracional. Se Moisés fosse como um de nós,
Naturalmente que Moisés ia ficar muito triste. Moisés ia dizer: não, Deus, eu não quero morrer. Não, Deus, não chegou a minha hora. Não, Deus, eu tenho família para criar. Não, Deus, eu não posso ir agora porque eu ainda tenho muito sonho para realizar. Deus, eu não posso ir agora porque o seu povo precisa de mim, porque sem mim o seu povo não vai ter liderança, etc. e tal. Mas olha, o que Moisés responde a Deus, porque ele era uma pessoa que tinha visão geracional, ele então fala com Deus: ó Deus, ele faz uma oração: ó Senhor, ponha diante da sua congregação um homem, coloque uma pessoa à frente do seu trabalho. Deus, faça isso, que os faça sair e entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Essa é a preocupação de Moisés, essa é a preocupação de todo líder, de todo cristão geracional. A preocupação é essa, que o povo de Deus não seja como ovelhas que não têm pastor. Senhor, então ele faz esta oração, e aí então o Senhor diz a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem quem há o Espírito, em quem ele havia investido, e impõe-lhe a mão e abençoe. Abençoe Josué. Abençoe Josué, para ser o novo líder. Abençoe Josué. Abençoe o Josué. Então veja, por quê? Porque Moisés tinha esta visão. Então temos aqui que uma igreja que na verdade é geracional, é uma igreja que abençoa as gerações mais jovens. Como? Com liberdade para trabalhar, dando liberdade aos mais jovens para trabalharem, orientando naturalmente a sua criatividade e orientando a sua intolerância. Os jovens, as gerações mais jovens, elas são extremamente criativas. Por quê? Porque elas estão mais antenadas com o momento que nós vivemos. Com o momento que nós vivemos. Quando se fala para você: olha, a inscrição é no Célula-in. Que negócio é esse, Célula-in? É no computador. Mas eu não sei mexer com o computador. Pois é, você e eu não sabemos, mas os meus netos e os seus filhos já nascem com o computador na mão. Na barriga da mãe já tem computador. Já sai teclando, já sai fazendo alguma coisa. É uma nova, é outra criatividade que nós não temos, não é? Eu vejo às vezes irmãos mais velhos: não, eu não entendo nada disso, eu não quero entender. Ok, não é? Você pode até não querer entender, mas tem que ir no banco com o cartão, botar uma senha. Vai dar o cartão para alguém? Vai dar a sua senha para alguém? Você tem que ir lá com o cartão, jogar uma senha, tem que entrar num computador. Então, veja, nós vivemos um mundo diferente. Essa turma que está chegando agora, essa geração mais jovem, eu estou pensando em geração mais nova, 30, 20 anos para baixo, é um pessoal extremamente criativo. Extremamente criativo. Uma criatividade, talvez até um pouco diferente, uma criatividade mais de TI, de tecnologia da informação. É um pessoal extremamente criativo. Então nós precisamos abençoá-los com a liberdade para trabalharem, orientando. Eles são intolerantes, jovem intolerante, nós sabemos disso. Os mais jovens são intolerantes, eles não entendem determinadas coisas, eles não entendem determinadas regras, eles se rebelam contra tudo isso. Então nós temos que, na verdade, ser tolerantes com eles. Nós precisamos orientá-los. Eles não entendem, por exemplo, na igreja, eles não entendem muita coisa. Mas por que tem que ser assim? Calma, meu irmão, nós vamos explicar, nós vamos trabalhar com você, nós vamos explicar que na sua casa tem regras, ou não tem? Deve ter, né? Toda a casa tem a sua regra, não é verdade? Na sua escola, na sala de aula, tem regra. Algumas regras são explícitas, outras regras são implícitas, que nós aprendemos. Então, na igreja é assim também. Mas não pode, por quê? Calma, nós vamos explicar para você. Não é que não pode, é que pode não fazer. Então, você vai orientando, mas dando liberdade, não tolhendo a liberdade deles, porque você quer que eles um dia estejam realizando a obra do Senhor, que eles possam ser usados poderosamente pelo Senhor. E eu fico imaginando Moisés trabalhando essas questões na vida do próprio Josué, naturalmente como um líder mais jovem, né? Mas nunca Moisés impediu Josué de ter o seu trabalho, de se lançar no seu trabalho. E o que Moisés fazia como líder mais velho era orientar a criatividade, orientar a intolerância, orientar para que possa extrair do
do jovem o seu melhor. E é isso que Deus espera de nós, como pessoas mais maduras e pessoas mais velhas. Abençoar com liberdade para liderar. Para liderar, os mais jovens têm que liderar. Eles precisam liderar. É claro que nós precisamos suportar o quê? A imaturidade. Jovem é imaturo? E daí? O que me causa espécie não é a imaturidade dos jovens, é a imaturidade dos velhos. Essa é que me preocupa. Quando eu vou no Mundial, fazendo as minhas pesquisas sociológicas e também comprar alguma coisa, mas quando eu vou ao Mundial para fazer as minhas pesquisas sociológicas, eu fico impressionado com as pessoas mais velhas. E quando falo velho, é de 80 anos para cima. De 80 anos para cima. Um dia, pasmem vocês, meus queridos e amados irmãos, eu estava com o meu carrinho, apenas com um produto. Chega uma senhora, dos seus 70, 80 anos, pega o meu carrinho, leva o meu carrinho, quando eu vou, ela diz, o que é? Eu disse, nada. Nada. Eu vou brigar com uma senhora de 80 anos? Agora, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essa pessoa em 80 anos, ela não aprendeu nada nessa vida? Irmãos, isso é sério. Eu vejo às vezes aqui na igreja, atitudes de pessoas mais velhas, que me deixam, irmãos, de cabelo em pé. E olha que é possível eu ficar de cabelo em pé. Eu fico impressionado, porque eu fico pensando, meu Deus, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então o jovem é imaturo, sim. É imaturo, ela às vezes faz uma coisa e você vai precisar suportar a sua imaturidade. Você precisa suportar a inconstância. Jovem é inconstante, sim. Mas, repito, o problema não é a inconstância do jovem, é a inconstância do adulto, do velho. Isso é que é um problema. Agora, o jovem ele tem inconstância, sim, ele está crescendo, ele está amadurecendo, ele está passando por uma série de conflitos e crises, então ele é inconstante, mas nós precisamos suportar. Olha para mim, todos vocês, 40 anos para cima, vocês só estão aqui nesta manhã porque alguém suportou vocês. Porque você não era fácil, meu irmão. Você não era fácil, minha irmã. É só você se lembrar como você era quando era pequeno. Quando era pequeno, você na igreja, os diáconos corriam atrás de você para pegar você. Para tentar pegar. Porque tinha época em que o diácono era para pegar a criança que fazia bagunça na igreja. Então, isso acontecia. E alguém suportou, alguém trabalhou com você e você chegou até aqui. É assim hoje também. Então, precisamos dar liberdade para trabalhar, liberdade para liderar. Eu vejo irmãos questionando, por exemplo, que um adolescente lidera uma célula. Tem que liderar, gente. Ah, mas o adolescente, o jovem liderando, tem que liderar. Tem alguém por trás, pode ficar tranquilo. Tem alguém por trás orientando, tem alguém por trás suportando, tem alguém por trás vendo, mas ele precisa aprender a trabalhar, a liderar. Aí você não os treina, você não trabalha, não dá liberdade, e quando os mais velhos não podem mais fazer, acaba, porque não tem mais ninguém preparado, treinado para realizar aquela obra, e a obra acaba. É o que está acontecendo, infelizmente, em muitas de nossas igrejas. As pessoas se encastelam em determinados cargos, ministérios, etc. E aí, quando aquela geração passa, a igreja tem um hiato terrível. Ela vai para o livro de Juízes, é a tragédia de Juízes. Por quê? Não houve o preparo, não abençoamos as gerações mais jovens com liberdade para trabalhar. Mas isso, pastor, isso não é um risco? É um risco. Mas ou você corre risco e você verá a glória de Deus, ou você não corre risco nenhum e você vai ficar na mesmice sempre, e vendo a sua igreja cada vez com menos jovens, porque nós precisamos investir. Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, já vieram a um culto jovem, nós chamamos de Arena Jovem. Todos esses nomes, tudo isso tem razões de ser, tudo isso tem uma razão de ser, é a criatividade deles. Mas se os irmãos viessem aqui, os irmãos vão ver que a disposição dos bancos é diferente.
Eles mudam esses bancos. Agora imagina, eles vêm com essa criatividade, botam um negócio, botam umas luzes, fazem não sei o quê. E se quando Deus chegassem para isso, alguém dissesse, o pastor não permite. Aí eles iam perguntar, mas por quê? Por que não? Já tá bom. Se não pode, não pode. Mas você está matando a criatividade, a liberdade. Até porque, não sei se os irmãos sabem, os bancos não são sagrados. Certo? Teve um pastor que assumiu uma catedral na Inglaterra, uma daquelas catedrais antigas, bonitas. E ele falou o seguinte, quando eu assumi o ministério, era um jovem. Quando eu assumi o ministério, a primeira coisa que eu fiz, vocês sabem? Aí cada um falou uma coisa, ninguém acertou. Ele disse, a primeira coisa que eu fiz naquela igreja foi mudar os bancos da igreja. Aí todo mundo ficou assim. Eu disse, porque todos os bancos da igreja tinham nome, o nome de uma família, doado pela família tal. Só aquela família podia sentar no banco. Então, se chegasse alguém de outra família, o irmãozinho mais velho, bengalinha na mão, né? Aquele irmão ancião chegava, dava um tapinha e dizia assim, vaza fora. Quer dizer, não falava assim, eu falava inglês, mas talvez mais gentilmente, né? E o irmão, quando vinham visitantes, não sabia, tinha problema. A igreja não crescia. Uma igreja dessas cresce, gente? Uma igreja dessa cresce? Se a pessoa senta aqui, alguém dá o tapinha nas costas, o seu banco é lá atrás. Como é que é? O banco de visitante é lá atrás. Tinha banco de visitante. O banco de visitante era lá atrás. Então alguém chegava naturalmente um senhor inglês circunspecto, né? Aquele ar de pessoa seríssima, né? Deveria chegar e dizer, excuse me, please, né? E conduzia o irmãozinho para lá. Dali, assim que eles começavam a orar e fechavam os olhos, a pessoa ia embora. Ia embora dizer, mas que igreja é essa? Que tem banco numerado. Mas, irmãos, é assim que muitas vezes as coisas funcionam. Nos agrada, mas vamos acabar com a criatividade. Vamos acabar com o trabalho, a liderança das gerações mais jovens. Nós vamos acabar com isso. E não é isso que o Senhor deseja. Então nós precisamos acordar. Nós precisamos ser uma igreja geracional. Nós mais velhos, nós ficamos antiquados. Irmãos, eu fico pasmo. Eu hoje tenho linguagem do pessoal mais jovem que eu não entendo. Eu tenho que perguntar o que é isso. O que é isso? Há coisas que eu não consigo entender mais. Nós vamos passando. Vocês todos que estão no mercado de trabalho sabem o esforço que tem que ser feito hoje em dia para você se manter atualizado. Você tem que viver em congresso, você tem que viver olhando na internet, você tem que seguir determinadas pessoas para que você possa estar atualizado. Mas ainda assim, nós ficamos desatualizados. Quando alguém hoje termina uma faculdade, já está há mais de 5 anos desatualizado, ou 10 anos desatualizado em relação à tecnologia de ponta. Então nós precisamos entender isso. Os mais jovens, eles vêm com esse desejo de trabalhar. A gente não tem mais forças, mas eles têm forças, eles querem fazer, eles querem realizar, eles querem liderar, eles querem estar na frente. Irmãos, e nós vamos impedir que isso aconteça? Nós vamos impedir isso, cerceá-los, a troco de que a igreja é minha, a igreja é do jeito que eu quero? Não, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e eles são servos também do Senhor. Então Moisés abençoou. Olha o que Deus diz, toma Josué. Está chorando aí por quê, Moisés? Você não preparou? Você já não preparou Josué? Então agora pegue Josué, filho de Num, o homem quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, abençoe, dê a ele liberdade para trabalhar, para liderar, e ele será um grande líder. E foi realmente o que aconteceu para a honra e glória do nome do Senhor. E finalmente, nós aprendemos com o exemplo de Moisés, que uma igreja geracional é aquela que se preocupa, em terceiro lugar, em comissionar as gerações mais jovens. Essa é a igreja, ela comissiona. Vamos ler juntos esse texto?
Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, as mãos, e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Depois de preparar, depois de abençoar, há necessidade de comissionar. Isso aqui é fundamental e é importante que nós entendamos. O que é isso? O que é comissionar? É conferir, confiar às gerações mais jovens a nossa autoridade. É conferir a eles a nossa autoridade, que foi o que Moisés fez. Apresentou, Deus mandou, apresenta diante do sumo sacerdote, dá-lhe então a comissão, comissiona à vista de Deus, e sobre ele porás a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Foi o que Deus mandou. Então, confiar a eles a nossa autoridade. Confiar, não nos tornarmos autoritários, mas confiarmos às novas gerações a autoridade, para que eles sejam reconhecidos, para que eles sejam respeitados pela congregação, para que a congregação reconheça isso na vida dos mais jovens. Foi o que Deus ordenou para Moisés. Então, nós precisamos isso, confiar. É por isso que nós fazemos, quando vai ser um líder de célula, quando vai ser um supervisor, nós pedimos para vir aqui, nós oramos, impomos as mãos diante da congregação, para que esta pessoa saiba que ela está recebendo a autoridade da liderança daquela igreja, para que seja reconhecido, para que seja respeitado pela congregação. Isso se chama comissionamento, e nós precisamos fazer isso. Nós mais velhos precisamos comissionar os mais jovens, abençoando-os, conferindo a eles, confiando a eles a nossa autoridade. Algo que eu dou graças a Deus, e é algo que assim me dá muita alegria, é ver, por exemplo, como a igreja reconhece a autoridade dos seus pastores, inclusive os mais jovens pastores, reconhecida a sua autoridade, porque há uma liderança que confere a eles, que coloca sobre eles, à vista de todos, como o Senhor diz, à vista deles, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E Moisés então chama Josué, o leva diante do sacerdote, diante de todo o povo, e naquele instante então Moisés comissiona Josué para ser o líder daquele povo, e então todo o povo reconhece. Todo o povo reconhece, porque Moisés soube realizar esta obra, coisa que infelizmente muitas vezes nós não temos conseguido realizar. Confiando aos mais jovens, às gerações mais jovens, o nosso ministério, não havendo de nossa parte ciúme nem medo. Não havendo ciúmes nem medo, entendendo, irmãos mais velhos, que nada é nosso na igreja, Eu me lembro de alguém que me falou o seguinte: foi numa igreja, uma pessoa era musicista, e ela viu lá na igreja um piano, e sentou, tinha pouca gente, a pessoa se levantou discretamente, foi até o piano, levantou essa parte do piano, que eu não sei como é que chama, levantou, e começou a dedilhar o piano, a tocar. Era um pianista. Alguém veio correndo e disse: irmão, por gentileza, fecha o piano, porque esse piano pertence ao ministro de música fulano de tal. Só ele está autorizado. Há pessoas na igreja que pensam exatamente isso. A classe da EBD é minha. A classe é minha, ela não é do Senhor. O ministério é meu, não é do Senhor. Determinado tipo de ministério, seja ele qual for, é meu. Ninguém pode interferir. Irmãos, quando eu chego numa igreja, e eu visito para fazer o retrato, né? Para fazer a radiografia, você vai observar. E quando eu vejo, por exemplo, uma sala fulano de tal, eu confesso a vocês que fico alegre, porque o fulano de tal deve ter sido um irmão maravilhoso, mas fico apavorado com o pastor da igreja, porque aquela sala ele não tem autonomia nenhuma. Pode fazer o que fizer nas outras salas, aquela sala
ele não tem autonomia, tem dono. Tem dono. Isso é um problema sério. É um problema sério. Porque quando as coisas têm dono, a gente tem ciúme. Quando as coisas têm dono, a gente tem medo. A gente tem medo. Imagina se eu vou colocar os pastores para pregar. E se eles pregarem melhor do que eu? O que vai ser da minha vida depois? Então não deixe ninguém pregar. Eu não permito, e eu vou dizer com uma autoridade, que os irmãos vão ficar impressionados, o púlpito é do pastor. E os irmãos dirão, amém. Os irmãos vão dizer amém. Mas na verdade é ciúme, é medo, é medo. Irmãos, os mais velhos, a alegria dos mais velhos é serem ultrapassados pelos mais novos. Você sabe o que é um mestre? Um mestre é aquela pessoa que tem prazer que os seus discípulos o ultrapassem. O ultrapassem. É isso que é ser um mestre. Eu quero que o meu discípulo vá além de mim. Eu tenho hoje alunos que foram alunos de seminário, que são pastores de mega igreja. De mega igreja. Eu vou lá, sento no cantinho, me escondo para ele não me ver, para não me pedir para ficar de pé, e fico ali desfrutando, degustando e dizendo Deus, e me lembrando como ele era na sala de aula, as broncas que eu dava, e hoje eu estou ali, olhando embevecido, tudo aquilo que Deus está fazendo e dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso. Um aluno meu escreveu uma teologia sistemática. Uma teologia sistemática. É hoje considerado um dos maiores teólogos do Brasil. Depois que Russell Shedd faleceu, foi para a glória. Lembro dele, lá sentado, corrigindo as suas provas. Mas hoje, irmãos, e que coisa linda e maravilhosa. Tem coisa melhor do que essa, igreja? Tem coisa melhor do que essa? Não tem. Ver os nossos filhos crescendo, amadurecendo, se tornarem líderes em treinamento, se tornarem supervisores, se tornarem homens, mulheres de Deus, usados poderosamente em Copacabana, no Brasil, no mundo. Que Deus os abençoe. Agora, para isso, eu preciso comissionar, abrir mão de mim. É abrir mão de mim, é abrir mão do que eu sou, do que eu tenho, é entregar, é eu dizer que a glória do Senhor esteja com você. Que a glória do Senhor esteja com você. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos então, irmãos, confiar o nosso ministério. Não ficar prendendo, não ficar com ciúme, com medo de que a pessoa seja mais importante do que eu. Hoje eu estava lendo o texto de João Batista. E a crise de ciúme que deu entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. E os discípulos de João Batista foram até ele, olha, aquilo que você falou, todo mundo está seguindo ele, como é que pode? E João então para e diz, importa, o homem não tem nada, a não ser que receba do céu. Aprenda isso. Ninguém tem nada a não ser que receba do céu. Ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu vim para preparar o caminho dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos mais velhos, é assim conosco. Os mais velhos de uma igreja geracional são aqueles que afirmam, importa que eles cresçam e que nós diminuamos. Essa é a visão de uma igreja geracional. Importa que eles cresçam, prepará-los, orar com eles, sermos intencionais, como temos feito pela graça de Deus, prepará-los teologicamente, prepará-los nas várias áreas da sua vida. E importa que eles cresçam, e que nós diminuamos. É o normal, é a trajetória normal da vida. O caminho da vida é este. E quando então Moisés morre, o que vemos é uma nova geração, liderada por Josué, fazer a conquista de toda aquela terra e ser bênção nas mãos do Senhor. Uma geração vitoriosa,
porque foi uma geração preparada por um líder geracional. Infelizmente, a geração que sucedeu Josué, talvez por falta de tempo, eles viviam tão ocupados nas guerras do Senhor, eles não tiveram tempo de preparar as novas gerações. Eles não tiveram tempo. E quando toda aquela geração morreu, ou foi morrendo, na verdade foi morrendo, então a nação mergulhou no caos, porque não havia ninguém preparado para assumir aquele trabalho. Então, queridos, isto vale, na verdade isso vale para a igreja, mas não só. Muitas empresas têm, na verdade, acabado. Meu filho trabalha numa empresa que eu já falei para ele, fique atento, porque os líderes da empresa têm 70 anos para cima. E eu perguntei, eles prepararam alguém? Tem alguém preparado? Não. Então eu disse, então se prepare, porque se um deles morre, essa empresa vai ter problema. Porque não preparamos. Quem você tem preparado? Meu irmão mais velho, quem você tem preparado? Em quem você tem colado? Por exemplo, os irmãos sabem de uma coisa. Menino aprende a ser homem com homem. E menina aprende a ser menina com mulher. Por isso eu falei que eu gostei tanto de ter tantos meninos lá. Meninos e moços, não é? Para aprender a ser homem. Como é que o menino, a gente hoje, por exemplo, critica muito essa questão, homossexual, etc. Mas com quem o menino aprende a ser homem? Com um homem. Vocês já repararam que a maioria da liderança das nossas crianças, de um modo geral nas igrejas, é formada por quem? Mulheres. É formada por mulheres. Dificilmente tem um homem lá. Então, homens, nós precisamos ensinar nossos meninos a serem homens de valor. Irmãs, vocês precisam ensinar as meninas a serem mulheres de valor. Então você fica olhando, você já pode ficar filmando aí. Pedir ao Senhor, Deus, me dá, quem eu posso filmar? Você, irmã, filma a irmã e homem filma homem. Não o contrário, viu, gente? Então você fica filmando aquela menina. Peça a Deus, Senhor, uma menina que me chame a atenção, e você se aproxima dela, e você começa a conversar com ela, e você começa a ouvi-la, e a instruí-la, e a mostrar para ela o que é ser uma menina, o que é ser uma mulher. E desta forma nós estaremos sendo uma igreja geracional, preparando-nos para uma nova geração. E aí, a igreja vai tranquila, ela caminha tranquila, não é? Nós caminhamos tranquilos, e a nossa alegria é ver a geração mais jovem assumindo aos poucos as responsabilidades do Senhor e vivendo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, queridos, aprendemos com o exemplo de Moisés que uma igreja geracional é aquela que se preocupa, em primeiro lugar, com preparar as gerações mais jovens. Segundo lugar, abençoar as gerações mais jovens, com liberdade, para atuar com liderança. Terceiro lugar, comissionar as gerações mais jovens. É passar o bastão, é colocar, olha, agora é com você. Você treina, você investe, e agora você passa o bastão da autoridade, da credibilidade, e continua aquele trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que você faz, você precisa preparar uma liderança. Que a PIB Copa seja uma igreja que se preocupe em preparar as gerações mais jovens, que se preocupe em abençoar as gerações mais jovens, que se preocupe em comissionar as gerações mais jovens, para que a PIB Copa seja uma igreja geracional, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe ricamente. Agora, eu gostaria de pedir a todos os irmãos que têm
de 45 anos para cima, que fiquem de pé. Você que tem 45 anos para cima. 45 anos para cima. Ok. Agora eu vou pedir que vocês venham todos aqui à frente. Rapidinho. Pode subir aqui, ó. Pode subir até o último degrau. Isso. Pode subir. Mais de 45 anos. Muito bem. Pode subir aqui. Pode subir o degrau, se puder, né? Se puder, sobe o degrau para caber mais gente aqui na frente. Muito bem. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou pedir aos irmãos que têm menos de 45 anos que fiquem de pé. Os que têm menos. Amém. Agora eu vou pedir que vocês venham todos aqui e abracem um irmão mais velho que vocês. Agora vocês vão vir aqui e abraçar um irmão bem mais velho que vocês. Pode entrar aqui pelas fileiras. Não vale pai, mãe. Não vale. Tem que ser outro irmão. Peguem primeiro os de cabeça branca, depois os outros. Depois vai. Aí fica abraçado com ele, fica abraçado com ela. Abraça esse irmão. O mais velho abraça o mais novo. Isso, dá um abraço. É o encontro de gerações. Isso é o encontro de gerações. Nós não queremos conflitos de gerações. O povo de Deus não tem conflitos de gerações, tem encontro de gerações. Aí do seu lado, meu irmão, tem um jovem. Um dia você foi como ele. Um dia alguém te abençoou. E o seu desafio agora é abençoar as gerações mais jovens. Orar por eles. Peça depois o nome. Anote na sua agenda. Ore por eles, para que Deus os abençoe poderosamente. E agradeça a Deus, porque eles estão aqui nesta manhã. E que possamos comissioná-los em nome do Senhor. Dizer: Deus abençoe esta vida, que ela seja bênção nas tuas mãos, que ela seja preciosa nas tuas mãos. Nós dependemos uns dos outros. Os mais velhos não podem fazer o que os mais novos fazem. Os mais novos precisam dessa orientação, dessa cobertura, descomissionamento, para que possamos ser uma igreja geracional, uma igreja que abençoe, uma igreja viva, uma igreja poderosa, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou pedir agora a você que ore pela pessoa com quem você está abraçado. Faça uma oração por ela. Ore por ela agora. Você, irmão mais velho, coloca a mão sobre a cabeça dele ou dela. Ora, abençoe essa vida. Abençoe essa vida. Abençoe essa vida em nome de Jesus.
Diga ao Senhor o quão preciosa essa vida é. E que nós os abençoamos nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoa, Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Agora, eu vou pedir aos irmãos mais velhos que levantem suas mãos bem alto. E nós vamos mais uma vez abençoá-los, comissioná-los, liberá-los para realizarem a obra do Senhor, dizendo: Deus, eu não vou impedir, Deus, eu não vou cercear, mas nós queremos em teu nome, aprendendo, ó Deus, com Moisés, aprendendo com a tua palavra, que o Senhor quer usar essa geração mais jovem, ó Deus, para realizar essa obra bendita e maravilhosa. Senhor, nós declaramos que eles são tão importantes para nós, porque eles são importantes para o Senhor. É verdade, Deus, que são jovens, alguns bem jovens, alguns têm formas diferentes da nossa, mas o coração deles é do Senhor Jesus. O coração deles é do Senhor Jesus. Então, Deus, nesta manhã, o que temos aqui é um encontro de corações. É um encontro de corações. Corações que já bateram mais com corações que bateram menos. E Deus, nós queremos passar a eles o poder do teu Santo Espírito. Queremos passar a eles a nossa glória. Queremos passar a eles também os nossos sonhos e visões. E pedir que o Senhor os use com poder e glória, para a honra e glória do teu santo, santo e bendito nome. Senhor, dê-nos uma igreja geracional, uma igreja, Senhor, que atraia todas as pessoas, uma igreja que ganhe essa zona sul do Rio de Janeiro para o Senhor Jesus Cristo, uma igreja viva para a glória do Deus vivo. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória. E o povo que crê disse: o povo que crê disse: amém e amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente.